Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus e Pai maravilhoso possa ser com cada um dos nossos amados irmãos que aqui se achegaram a esse lugar simples, humilde, mas o importante aqui são os corações contritos e unidos no mesmo espírito para adorar a Deus. Isso é o que agrada a Deus, é o que importa para cada um de nós. Amados, hoje à noite nós trouxemos um tema que parece até ser continuidade do tema que nós vimos no domingo passado. Domingo passado nós estudamos sobre o sacrifício de Deus. Aquilo que todo sacrifício que a gente faz, ele pesa. Pesa nos corações, pesa no bolso, pesa em tudo, né? Sacrifício já traz a conotação desta palavra. É algo que você faz que vai lhe trazer um prejuízo. Pode ser físico, pode ser espiritual, algo que vai lhe custar muito. Por isso que o nome é sacrifício. O sacrifício de Deus nós estudamos no domingo passado. E hoje nós trouxemos a oferta de Deus. Já a oferta é algo que parte da livre iniciativa, da forma, é algo voluntário, que ninguém pede, que parte do fundo do coração, é algo realmente que você dá por um motivo maior, por uma gratidão ou por uma graça. Você dá sem esperar nada em troca. Isso é oferta, né? Oferta. Não que a oferta não seja um tipo de sacrifício, mas a oferta ela tem essa conotação. Lembra lá do Antigo Testamento? O Antigo Testamento, o dízimo era obrigatório. Era uma lei obrigatória, né? Com condição de receber a bênção ou não. Mas a oferta não. A oferta era algo voluntário. Era só quem realmente estava com o coração cheio de gratidão é quem dava oferta. E hoje nós não vamos falar aqui de oferta dinheiro não, viu? Não é oferta dinheiro, não é oferta bens materiais, mas estamos falando aqui da oferta de Deus. A oferta que Deus deu. E a gente vai saber que a oferta é essa que vai além do sacrifício. Pois bem, desde a criação, Deus revelou seu profundo amor pela humanidade. Mesmo diante da nossa fragilidade e das escolhas que nos afastam dele, o coração de Deus sempre foi movido por graça e por misericórdia. Jesus não foi apenas enviado, ele foi ofertado como o maior presente que o mundo já recebeu. Um presente que trouxe reconciliação, redenção e esperança aos nossos corações. Voluntariamente, ele entregou. Ninguém ficou pedindo a Deus ou forçou ele a fazer isso. Jesus mostrou também o caráter do Pai, um amor sacrificial, incondicional e eterno. Cristo também se deu como oferta. Se Deus, o Pai, deu a sua oferta, que era o seu próprio Filho, como oferta de gratidão, Jesus se deu a si mesmo como oferta. Que maravilha, né? Vamos então tentar compreender a beleza dessa revelação bíblica, que os apóstolos entenderam isso e trouxeram isso como assim, o verdadeiro símbolo da graça de Deus. É um símbolo. Essa oferta é o grande símbolo da graça de Deus. Graça, como alguns gostam de definir de forma bem simplória, bem rasteira, bem pueril, a graça é um favor imerecido. É uma dádiva que eu não merecia, é uma dádiva que eu não esperava, é uma dádiva que eu jamais poderia contar com ela, era algo inesperado para mim, e é isso que Deus fez conosco, né? Então o texto base que nós trouxemos para hoje, está aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim, cada um contribua, a contribuição está intrinsecamente ligada à oferta, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria.
Então tem duas palavras aqui, né, que mostra a condição pela qual Deus diz que ama. Duas palavras que eu quero chamar a atenção aqui. Coração. Coração tem a ver com espírito, tem a ver com razão, tem a ver com voluntariedade. Coração aqui não é só o centro das emoções, mas também coração aqui está vinculado à parte da razão, da consciência, onde o homem processa a sua inteligência e é ali que ele executa o livre-arbítrio. O poder que ele tem de escolher e de decidir, depois de pensar racionalmente. Então, veja que é algo, a contribuição que Deus aceita, que Deus ama, é algo que vem da sua cabeça. Não é algo que foi falado, convencido pela pregação de um pastor. Não é de uma influência externa. Não, mas é algo que vem internamente, seu. É algo que você chegou àquela conclusão sozinho. E Deus ama. O que se propõe no seu coração, não é que os outros proporam para você. Aquele que propõe no seu próprio coração, por livre iniciativa, vou dar essa oferta, vou ajudar, né? Tal. É isso que Deus ama. Deus ama isso nas pessoas. E fazer isso como? Será que Deus deu Jesus com muita tristeza, né? Coçando a cabeça, Deus fez assim, não tem outro jeito, rapaz, tem que ser, eu tenho que dar meu filho. Será que Deus deu com tristeza? Será que Deus não deu com alegria, mesmo diante de um desastre? Porque aquilo é um desastre, né? O sacrifício daquele, a morte do próprio filho é algo que nós não conseguimos assimilar, a não ser como uma grande tragédia. A morte de um filho é uma grande tragédia. Mas será que Deus fez isso com tristeza? Né? Será que não tinha alegria naquela questão que diz respeito a querer salvar o homem, a salvação do homem, a enxergar o homem sendo salvo? Claro. Será que não tem alegria em você levar? Olha, irmão Pedro, eu vou dar uma oferta ali. Vou lá na favela dar uma oferta. Sei que tem uma família lá que está morrendo de fome, não tem o que comer hoje. Mas eu também não tenho. Mas eu só tenho no meu bolso R$100. E R$100 é o equivalente a uma cesta básica que vai matar a fome daquele povo. Aí eu digo, peraí, eu vou dar R$100, mas eu vou ficar sem. Durante a semana eu vou ter que ir a pé para o trabalho, eu vou ter que pedir ajuda às pessoas para eu poder me alimentar. Mas eu visualizo, Ednalva, é aquelas crianças, é aquelas pessoas felizes porque têm o que comer. Eu não vou ficar triste porque eu vou andar a pé a semana, mas eu vou ficar feliz porque aquela pessoa vai ter o que comer. Então, nesse sentido, eu enxergo um Deus fazendo o maior dos sacrifícios com o coração feliz pelo resultado que isso iria acontecer no futuro. Um Deus que, na sua onisciência, consegue enxergar aquilo que a gente não consegue. Então vamos aqui para o primeiro tema, né? O ofertante. O ofertante, o que vai motivar o ofertante a oferecer é o conhecimento. Se o ofertante ele não tem o conhecimento da causa das coisas, de quem, né, vai receber, é impossível até dar com alegria. Se ele não conhecer o Deus da oferta, é impossível que ele faça isso. Antes de eu abrir aqui o primeiro verso, tem uma parábola, uma história que eu li, que dizia que um homem, um artesão de um determinado vilarejo lá na Idade Média, ele tinha a habilidade incrível de fazer esculturas e tinha acabado de subir ao reino um novo rei. Um rei estava ali no trono, ali era um novo rei que tinha sido entronizado, coroado, e ele resolveu fazer uma lindíssima obra de arte, um leão na madeira, a coisa mais linda, e ele resolveu presentear ali ao rei com aquela obra magnífica. E então o arauto anunciou, fez ele chegar, o rei levou aquilo, e o rei, quando viu aquilo, mas assim ficou muito triste, baixou a cabeça, recebeu por educação, porque o leão era símbolo do outro rei, do rei anterior que havia conspirado contra ele, que havia matado e tal. Então o rei ali aceitou, mas ficou muito triste. Ele cometeu uma gafe grande. E então o arauto chega para ele e diz assim: olha,
O sentimento de gratidão é reconhecido, mas a falta de conhecimento da pessoa do rei é falta de sabedoria. Então, quando a gente não conhece o Deus que a gente serve, como é que a gente vai dar a oferta que vai lhe agradar, se eu não sei o que agrada a Ele? Por isso que é importante o conhecimento. Deus nos conhece, é por isso que Ele nos deu a melhor e a maior de todas as ofertas. E a minha para com Ele, né? Vamos já chegar nisso. Vamos agora sobre o conhecimento daquele que recebe a oferta. Em 1 Coríntios capítulo 15, 34, diz assim, ó: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Paulo escreve tristemente à igreja de Corinto, dizendo que aquela igreja de Corinto tinha muita gente que não tinha o conhecimento de Deus. E é por isso que aquela igreja problemática de Coríntios tinha uma relação de pecados, como diz na gíria popular, pecados cabeludos, pecados escandalosos demais, que Paulo teve que dizer, olha, eu sei que aí tem pessoas que praticam isso, e Paulo, eu acho que Paulo escreveu com vergonha aquilo. A gente sente que ao ele escrever aquilo, ele está escrevendo com vergonha, ele não queria dizer aquilo, porque era vergonhoso, era escandaloso até para ele. Aí Paulo está dizendo, é por isso que vocês não estão ofertando um sacrifício santo e agradável a Deus com o coração de vocês, porque vocês não têm o conhecimento de Deus. É por isso que tem esse pecado todo aí, esse monte de pecado dentro da igreja de Corinto, que vocês não conhecem a Deus. Meus amados, sabe qual é o problema principal quando eu leio esse verso, vem à minha mente? É que a igreja, a teologia moderna, tem ensinado consecutivamente de que nós não temos a capacidade de chegar ao conhecimento de Deus. E isso é uma mentira, isso é um engano terrível. Só o apóstolo Paulo, eu não trouxe todos os versos para não tornar aqui um cansativo, mas só o apóstolo Paulo vai falar praticamente uma dezena de vezes: vocês precisam chegar ao conhecimento de Deus. O próprio Cristo disse com todas as palavras: a vida eterna é essa, que eles te conheçam, meu Pai. Cristo está dizendo que é possível conhecer a Deus, mas os homens têm ensinado uma filosofia perigosa que desestimula as pessoas de achar que elas não podem conhecer a Deus, que Deus é um Deus insondável. A mente de Deus é insondável, a pessoa dele não. A mente de Deus, você sondar a mente dele como ele esquadrinha a minha mente, eu não consigo fazer isso. Mas conhecer a pessoa de Deus, saber o que ele quer, o que ele gosta, o que ele ama, a Bíblia o tempo todo está me ensinando isso. Os apóstolos, Jesus, o próprio Deus está dizendo que é possível conhecê-lo. E a gente tem que ter, meus amados, muito cuidado em relação a isso, porque há uma pregação desestimulando isso, e os apóstolos vão dizer, olha, sabe por que vocês estão pecando? Porque vocês não conhecem a Deus. Os apóstolos conhecem a Deus. Cristo apresentou a ele, e o Espírito, ao batizar os apóstolos, eles foram apresentados ao próprio Deus, porque agora o Espírito de Deus habitava dentro deles. Eles passaram a ser templos do Espírito de Deus. Eles passaram a conhecer a Deus como ninguém. Olha, como é que a Bíblia vai dizer, o Cristo vai dizer lá em João capítulo 6, 45, todos serão ensinados pelo próprio Deus. Como é que você é ensinado por um professor dia e noite? Não é o professor que você vai ter uma aula uma vez na semana, 40 minutos na sala de aula, não. Deus é um professor que está com você 24 horas. Quando você está dormindo, Ele está lá influenciando a sua mente, se você permitir. Com você 24 horas. É assim que Ele ensina. Como é que eu não conheço um professor que está comigo 24 horas? Não é? Pois bem, então aqueles que não têm o conhecimento de Deus vai passar vergonha, como diz o apóstolo Paulo. Vergonha. E ele diz aqui, já na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 5. Destruímos argumentos e destruímos também toda forma de pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento, aprisionamos todo pensamento que é contra o conhecimento de Deus, para torná-lo obediente a Cristo. Veja que o conhecimento de Deus, ao chegar na minha mente, a gente aprisiona, a gente torna cativo, a gente prende tudo aquilo que é contrário. É isso.
Tudo aquilo que diz, não busque conhecimento de Deus, Deus não pode ser conhecido, ou outro conhece, mas Deus é tirano, Deus é injusto, Deus mudou a palavra, Deus volta atrás. Tudo isso a gente tornou cativo, porque agora a gente conhece a Deus. É o que Paulo está dizendo. Então, como é que eu posso levar algo, ofertar algo a um Deus que eu não tenho conhecimento? Logo, se eu não posso conhecer a Deus, Eva, tudo que eu faço aqui, Deus não aceita. Não tem, nenhum ser humano nunca ofertou nada para Deus que Deus não pode aceitar, porque ninguém conhece a Deus, né? Sendo que o próprio Deus, em 66 livros da Bíblia que nós temos hoje na nossa mão, 66 livros, ele está o tempo todo dizendo o que eu gosto, o que eu não gosto, né? O que vocês devem fazer, o que para mim eu aborreço, o que eu não suporto. O tempo todo ele está dizendo isso. Mais um verso aqui, no livro de Colossenses, Paulo diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor. O que eu estou escrevendo aqui é para que vocês andem dignamente, para fazer o que Ele gosta. Dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo não só diz que a gente obtém o conhecimento de Deus. Paulo diz que eu posso crescer nesse conhecimento. Eu vou avançando. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, quanto mais eu busco conhecê-lo, quanto mais eu provo Ele e Ele me testa, eu mais o conheço, eu mais o amo, eu mais o obedeço. É um processo natural de crescimento. É por isso que a Bíblia vai me dizer o tempo todo: crescei no conhecimento, crescei na fé, crescei na graça, né? O tempo todo a Bíblia me estimula ao crescimento. E o apóstolo Pedro também vai dizer em 2 Pedro 1, versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas. Como é que a graça e a paz é multiplicada na minha vida? Ele vai dizer como é aqui, ó. A graça e a paz é multiplicada pelo conhecimento de Deus e o conhecimento de Jesus, nosso Senhor. Se Pedro dissesse assim: a graça e a paz de Deus é multiplicada nos vossos corações, pelo conhecimento de Deus que chega a você através de Jesus, estava certo também, estava claríssimo, né? Por isso que Cristo vai dizer lá em João 17,3, que te conheçam a ti só por único Deus e a Jesus a quem tu enviaste. Em outras palavras, colocando o verso na ordem cronológica, que eles conheçam primeiro o teu enviado, para que o teu enviado te apresente a eles e eles passem a te conhecer. A ordem cronológica dos fatos seria isso aí. O objetivo final é chegar no conhecimento de Deus, o Deus que é a fonte de toda a salvação. Então, concluindo essa primeira parte aqui, um ofertante só pode levar a oferta que agrada a Deus se ele conhece a Deus. Se ele não conhece a Deus, é impossível você fazer algo que agrade a alguém que você não conhece. A oferta profetizada. A oferta já vinha sido profetizada desde o Antigo Testamento, antes que Deus entregasse ali o Filho do homem. O Filho unigênito é sacrifício. O Filho do homem é oferta. Preste atenção. Oferta profetizada, o Messias. Todavia, o Senhor agradou Moelo. Deus, o Pai, o Senhor aqui é Yahvé, agradou Moelo, quem? O Messias, Jesus que viria. Agradou Moelo, fazendo-o enfermar, machucar, cheio de corte, né? Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua, quando Jesus der a sua oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, ele verá o resultado do trabalho. Prolongará os seus dias, a vida eterna, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, na sua obra. Todo mundo que o Senhor dá para ele, ninguém se perde, né? Não há derrota naquilo que Deus entrega nas mãos de Cristo. Olha que coisa linda isso aqui. O texto está dizendo aqui que ele vai entregar como oferta. Veja só que testemunho. A Bíblia está dizendo que Deus entregou o seu Filho como oferta. Filho do homem, né? Jesus.
Mas Jesus entregou a si mesmo como oferta. Para quem? Olha que maravilha. Para quem Jesus se entregou a si mesmo como oferta? Para Deus e para mim, para você. E a oferta de Cristo não é só para Deus, é para Deus e para o homem, porque ele se entregou no meu lugar, o beneficiado fui eu. Ora, a oferta é aquele que é beneficiado com ela. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que Cristo está sempre entre Deus e o homem, como o grande mediador, a grande ponte, que liga o homem a Deus e que liga Deus ao homem. Ele é o grande mediador. Que coisa linda e maravilhosa. Ele disse que ele entregou aqui a sua alma. Alma. Apesar que essa palavra no Velho Testamento, na língua hebraica, ela é um pouco estranha, segundo a conotação do termo alma no grego, né, no português, tanto no grego e no português. A palavra alma aqui no hebraico é nafshó. Nafshó. A alma lá do Gênesis é nefesh. Essa aqui é nafshó. Nafshó é nefesh no sentido possessivo. Ou seja, é quase a mesma coisa, só que ela está sendo empregada no sentido possessivo, no sentido dele dizer, a alma é minha, possessão minha, estou dando. Então, esse termo alma aqui significa a vida, a própria pessoa, o homem interior também. Em outras palavras, essa palavra no português significa dizer assim, ele se entregou de corpo e alma, físico e espírito. Ele entregou o seu corpo para ser machucado e entregou o seu coração a Deus e aos homens, com todo o amor que ele tinha. Ele não teve reservas. Eu vou morrer pela humanidade, mas por aquela nação ali eu não gosto muito dela não. Senhor, tira aquela. Não é assim. Ele se entregou completamente de corpo e alma. Se a gente fosse traduzir esse verso no seu devido contexto na língua portuguesa, seria assim: quando ele se der completamente como oferta, aí sim, pelo pecado, né, ele verá a sua posteridade. Afinal, o cordeiro que era oferecido lá no santuário, uma parte ficava do lado de fora? Não, tudo era consumido lá pelo fogo, né? Pelo fogo para virar cinza, e o que sobrava, as partes eram comidas, não sobrava nada, não tinha nada que a cabeça não era pendurada no estaca para o povo ficar vendo, não. Tudo resolvido lá dentro do santuário, né? Pois bem, meus irmãos, vamos lá. A oferta, vamos agora para a oferta de Deus, a vida de Jesus. Olha o que Deus ofertou para a gente. Preste atenção como isso é importante. E aí você vai entender por que é que a Bíblia às vezes me pede que eu oferte. Ela me pede, mas Deus só quer que eu oferte quando eu entendo o que é isso. Porque se eu começo a ofertar sem entender o valor de uma oferta, eu posso até estar fazendo para me agradar, para agradar o pastor da igreja, para agradar os irmãos da igreja, para agradar alguém ou pensando em algum benefício em troca, quando eu não sei o que é isso. Então, a oferta de Deus, vida de Jesus. Em Hebreus 10, capítulo 10, diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados. Veja que ele está falando aqui de vontade. Vontade está intrinsecamente ligado ao homem racional, que ele chegou àquela conclusão, né? Ou de forma instintiva ou de forma racional, a vontade vem ali no seu coração. Nessa vontade, diz ele, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Veja bem, ele está dizendo, irmão Pedro, ele está dizendo que a oferta aqui é o corpo de Jesus. Quando ele fala de sacrifício, ele fala do cordeiro, do filho unigênito. Deus deu o filho unigênito. Mas quando ele fala de oferta, Paulo, olha a visão desse homem. Ele está dizendo que a oferta agora é o corpo de Jesus. Não bastou Deus o Pai
dá o seu filho unigênito como sacrifício, como, entre aspas, o dízimo. Não, ele tem que dar uma oferta. E ele ainda deu o corpo do seu filho, Jesus Cristo, o Filho do homem. Olha que coisa linda, que conclusão Paulo está chegando aqui, ó. É que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Como assim que isso é motivo de eu me santificar? Meus amados, o corpo de Jesus Cristo é a razão pela qual eu sou motivado a me santificar. Quando eu digo que o corpo de Jesus era Deus, o corpo dele era divino, aí isso me desestimula, viu, Abraão? Porque ele só foi santo e se santificou porque ele era divino. Mas o corpo, a palavra corpo aqui está intrinsecamente ligada à carne, a todo ser humano comum. Corpo. O corpo de Jesus. Qual era o corpo de Jesus? Não era de um ser humano que sangrou, que cortou, que foi lá para o túmulo, que morreu? Como é que eu vou me santificar inspirado no corpo de Jesus? Porque um ser humano igual a mim se santificou. E eu também posso me santificar. É por isso que o texto está dizendo isso aqui, ó. Que eu posso ser um ser santo, como Jesus Cristo foi. Porque a minha carne é igual a dele. O corpo dele, naturalmente, era igual ao meu, né? Inclusive, Deus pode dar do mesmo Espírito que deu para Jesus, dá para mim, dá para você. Foi o que Jesus Cristo fez lá no Pentecoste. Do mesmo Espírito que ele recebeu, ele compartilhou com os apóstolos. E eu tenho certeza que está compartilhando com cada um de nós. Não naquela porção ainda. Mas se Deus quiser, daqui a pouco vai ser até mais, viu? Olha que maravilha. Então a oferta de Deus para com a humanidade aí, ó, é o próprio Cristo, é o corpo do seu próprio Filho, entregue para a nossa santificação. Deus não entregou o corpo de Cristo para que se tornasse uma abominação, para que a gente pudesse vilipendiar esse corpo, tornar motivo de escândalo. A morte de Cristo, quando eu pego o meu corpo e utilizo o meu corpo para coisas que vão deixar Deus triste, que vai desonrar a palavra de Deus, o nome de Deus, quando eu uso a minha vida, o meu corpo, né, para não santificação, aí sim, eu não entendi o propósito, eu estou rejeitando o sacrifício de Cristo na minha vida. Segundo verso, Efésios 5, versículo 2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício. A pessoa de Cristo, a pessoa do Filho, se entregou duas vezes. Olha que coisa linda. Primeiro como, na ordem aqui está fora da ordem cronológica, como oferta, e depois como sacrifício a Deus em cheiro suave. Que coisa linda. Veja que ele está dizendo que o Filho, ele usa o termo aqui Cristo, ó. Ele usa o termo Jesus, Cristo, o ungido. Então você tanto aplica o termo Cristo ao ser divino, antes de se esvaziar da sua natureza divina para vir como homem, como também o Cristo que foi ungido ali após sair do Rio Jordão, após o batismo de João Batista. Então veja só, ele fala oferta e sacrifício, como se ele estivesse falando dos dois momentos. Tanto foi entregue o Filho unigênito, como foi entregue o Filho do homem, o primogênito. Um como sacrifício, o outro como oferta. Isso é tão maravilhoso que você vai lá para o santuário e você vai ver esses dois tipos de oferta. A oferta por sacrifício e a oferta por gratidão. A oferta de elevação. Isso é maravilhoso demais. E muitas vezes na minha vida eu examinei esse estudo do santuário e não conseguia entender por que esses dois tipos de oferta. Porque Jesus é um sacrifício total. Já imaginou alguém que vai passar a eternidade toda no espírito do sacrifício? Se cumprir o que está escrito no livro de Zacarias, falando, né, da pós-ressurreição de Jesus, da vida eterna, quem sabe? Quando chegarem e perguntaram: Jesus, o que é esses buracos aí nas tuas mãos? Porque esses santos aqui
que foram traspassados, morreram afogados, queimados. Ninguém tem cicatriz de queimado, ninguém tem cicatriz de corte. Mas o Senhor tem esses buracos nas mãos. E aí? Ele vai dizer: esses buracos nas minhas mãos eu adquiri quando estava na casa dos meus amigos. Que é para vocês não esquecerem o tamanho do meu sacrifício. É como se Jesus passasse a eternidade toda no espírito de sacrifício. Ele é o próprio sacrifício. Agora, será possível que um dia na eternidade, que eu tenho esperança que todos nós estaremos lá um dia, a gente olhe para Jesus e não olhe para Ele, não se enxergue Ele como um sacrifício? Sacrifício e oferta? Cheiro suave? Já imaginou? Vocês têm noção do que é um cheiro suave? Cheiro suave tem a ver com o homem espiritual, não tem a ver com o carnal. Cheiro suave. Vocês sabiam que, por exemplo, as pessoas, ela tem suas emoções, né, intrinsecamente ligadas a coisas que elas viram, a coisas que elas sentiram, o sabor, o paladar, a coisas que tocaram nela no tato, ao cheiro. Sabiam disso? Tem pessoas que o gatilho da depressão ali, aquele gatilho é acionado por causa de um cheiro. Tem pessoas que com o cheiro suave lhe traz boas memórias, alegrias e coisas boas. Quando a Bíblia diz que Jesus é um cheiro suave, ou seja, um cheiro agradável. Cheiro suave não é agradável? Cheiro muito forte é agradável nele? Aqueles perfumes francês, né? Aquele francês, aquele perfume, né? Detefoué, né? Chama aqui de Detefon, né? Aquele que quando o pessoal passa perto de você, você dá aquela dor de cabeça, logo os olhos começam a lacrimejar, né? Tem os perfumes fortes. Então, quando a Bíblia me chama aqui, a Bíblia está me dizendo aqui claramente que é um cheiro suave, ele está dizendo, ó, como é agradável. Mas sabe para quem é agradável, Adnalva? Para quem conhece a Deus. Para quem conhece Jesus é agradável. Para quem não conhece, não sabe o que é sacrifício, não sabe o que é oferta, o cheiro pode se tornar, no nariz de muita gente, uma fedentina. Para muita gente que não tem essa sensibilidade espiritual, o cheiro pode se tornar um odor desagradável, né? Então Jesus é descrito como uma oferta voluntária de Deus em favor da humanidade aqui, né? É uma oferta no nível espiritual. Não é uma oferta que você toca, é uma oferta que você sente. Sente, né? Porque o cheiro ninguém toca nele, você sente. Ser uma oferta, né? Ser uma oferta. Todos nós precisamos ser uma oferta. Muita gente hoje, eu diria que 99% do cristianismo nominal, eles querem dar uma oferta. E Deus não quer que você dê oferta, Ele quer que você seja uma oferta. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, deve pertencer a Ele, porque foi o que Ele fez comigo. Sabe o que é que Deus está fazendo agora? Você sabe o que é que Jesus está fazendo agora? Está olhando para a gente aqui. Sabe há quanto tempo, Edinalva, Deus e Jesus estão olhando por esta humanidade? 6.000 anos, mais de 6.000 anos, desde que Ele criou o homem. A atenção dele é 24 horas para a humanidade. Ele não parou de fazer nada, Ele não está criando novos mundos, Ele não está fazendo outras coisas. Ele está 24 horas vivendo para a gente. 24 horas vivendo para a gente. Não tem outra coisa que Ele esteja fazendo no universo, junto com Cristo. Todos os anjos, todos os céus está empregado na obra de redimir a raça humana. Não tem outra coisa que Ele esteja fazendo. Ora, se Ele está entregando tudo para a gente como oferta, e eu? Aí eu vou escolher o que eu vou dar para Ele? O resto do resto? Como faziam os homens ricos lá na sinagoga, que jogavam as suas moedas para tilintar no fundo do gasofilácio?
Vamos perguntar aqui a palavra de Deus. Hebreus 7, 27. Que não tem necessidade como outro, Jesus Cristo não tem necessidade como os outros sumos sacerdotes de oferecer todos os dias. Por que Jesus não tem essa necessidade? Porque os outros sacerdotes ofereciam cordeiro dos outros, mas Jesus ofereceu a si mesmo, por isso que ele não tem necessidade de todo dia estar levando cordeiro dos outros. Ele levou ele mesmo, não, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos próprios pecados, que era o que o sacerdote fazia, depois pelo pecado do povo. Pois isto Jesus Cristo fez uma só vez e para sempre, porque ofereceu o quê? A si mesmo. Aqui está o meu exemplo. Aqui está dizendo que o corpo, aqui eu estou entendendo porque que o corpo de Cristo é o motivo da minha santificação, porque ele ofereceu o seu próprio corpo a Deus. Aí eu pergunto, meus amados, qual é a oferta que agrada a Deus? É aquilo que eu trago no bolso? Aquilo que eu trago no meu intelecto? Aquilo que eu trago na minha voz? Ensaiei uma música muito bonita e eu vou prestar minha oferta de louvor na igreja, mas ali eu estou ofertando só a beleza da minha voz. Quando eu sair daqui eu vou fazer coisa errada. Não é oferta, Deus não aceita. Você aceitaria se fosse Deus? Coloque-se no lugar, use da empatia, se coloque no lugar de Deus, você aceitaria? É por isso que Deus não aceita palavras da boca para fora. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração, o ser interior, o todo, o coração, a mente que comanda, a central de comando da vida toda. Eu quero isso, eu quero o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Ele não quer o louvor, ele não quer o dinheiro todinho que você ganhou durante o mês, não. Porque se você se der o corpo todo para ele, a sua vida toda, aí você vai administrar tudo que você tem, tudo que você é, em favor da obra de Deus. Tudo que você tem, tudo que você é. Oferecendo a si mesmo, disse Cristo. Hebreus 9,14 diz assim, muito mais o sangue de Cristo. Isso é muito mais o sangue de Cristo, do que bode, do que ovelha, do que, né? Muito mais o sangue de Cristo, que de forma espiritual, pelo Espírito eterno, sacrifício não foi só do corpo, tem a ver com o Espírito aqui, a si mesmo se ofereceu, olha a oferta aí, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência, de novo Espírito, consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Veja que a única forma de a gente matar o velho homem, as obras mortas do velho homem, é quando eu me entrego completamente, a partir do meu coração, da minha mente inteira para Deus, seguindo o exemplo de Cristo. Como Jesus se ofereceu a si mesmo para eu ter a vida eterna, por que eu também não posso tenho que me oferecer a si mesmo para que eu tenha a vida eterna também? Deus não me pede uma perna, um braço, um olho, não. É por isso que Jesus Cristo falou assim, olha, se o teu olho te escandalizar, faz o quê? Arranca, joga fora. Se uma perna, arranca, joga fora. É melhor tu entrar no reino de Deus sem um olho, sem uma perna, do que perder a vida eterna. Figura de linguagem que ele está dizendo. Ele está dizendo, Deus só quer você todo, rapaz. Deus não quer você com o olho podre não, nem com a perna podre não. Deus não quer que você, quer todo puro. Ele não quer você parcialmente puro, não. Ele quer o corpo todo. E o corpo todo imaculado, sem mácula. Nossa oferta, né? O sacrifício, nossa oferta como sacrifício vivo. Sacrifício vivo, porque Deus não quer ninguém morto, né? Como era antigamente. Então, Paulo aqui, em Romanos capítulo 12, versículo 1, um verso muito conhecido, né? Muita gente sabe de cor, diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Quando ele diz vossos corpos, ele está dizendo o quê? Vossa vida toda, corpo e alma, mente, espírito e a parte física, tudo, vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele fala aqui de culto racional, mente,
e fala de corpo, parte física. Então veja que ele está dizendo assim, ó, você quer agradar a Deus? Sirva a Ele com o seu corpo e com a sua mente. E faça isso, porque a mente é onde está a parte inteligência, o culto racional, você saber o que está fazendo e por que está fazendo. E aí entra a primeira parte do nosso estudo aqui. Conhecer a Deus para fazer de forma consciente o que Ele tem pedido de nós. É impossível eu mesmo saber que estou fazendo certo e depois agradar a Deus se eu não conheço Ele, a sua vontade e o que lhe agrada. Então Ele quer aqui, olha, um sacrifício vivo. Não é mais necessário morrer. O que é um sacrifício vivo? Porque sacrifício, todo sacrifício é morte. Ora, sacrifício vivo para mim, eu só tenho uma interpretação para sacrifício vivo. Sabe o que é sacrifício vivo para mim? Oferta. Isso é sacrifício vivo. Sacrifício vivo é oferta. Que maravilha. Olha, Romanos 12, verso 1. E aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, 5, ele diz assim, ó, e não somente fizeram como esperávamos, mas também se deram a si mesmo, primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo aqui está falando dos irmãos lá em Coríntios, dos missionários lá em Coríntios, que corresponderam com a obra que eles iriam fazer, fizeram e agradaram os apóstolos. Ó, não somente fizeram como nós, apóstolos, presbíteros, a liderança esperavam, mas essas pessoas fizeram muito mais. Elas se deram a si mesmas. Paulo está reconhecendo que membros da igreja lá em Coríntios, ou membros da igreja que passaram por Coríntios, eles entenderam o que Cristo fez, e eles estavam se dando para a obra. E eu fico muito feliz quando eu olho para essa igreja tão pequena, né? Comparando com as outras, claro, né? E eu vejo pessoas dedicadas nessa obra aqui. Fico maravilhado, porque aqui ninguém recebe dinheiro. Nós somos uma igreja que a gente não paga. A gente não paga salário a pastor. A gente não paga ajuda de custo para cantores, para missionários, para instrumentistas, né? Quem toca aqui os instrumentos. Todo mundo, para sonoplastia. Ninguém recebe nada aqui para fazer. Essas igrejas, uma pessoa que fica na portaria, ela recebe dinheiro. A pessoa que cuida das crianças recebe dinheiro. As pessoas que ajudam ali o pastor, os diáconos que tiram as ofertas, recebem dinheiro. Aqui ninguém recebe. E eu vejo a dedicação dos irmãos aqui ensaiando, durante a semana, tirando hora e tal. Olha, é Deus. Sabe o que vai acontecer? É que você vai ver na sua vida a recompensa que vai chegar na sua vida por esse tipo de sacrifício que você está fazendo. Você vai ver o que se você vai receber na sua vida, né? Por sacrifício que você está fazendo que você nem sente. Eu digo isso porque eu recebo inúmeros, mas a oferta que Deus me dá, as dádivas que Deus me dá, é muito grande, porque as que eu considero valiosíssimas são as de nível espiritual. Aquela que me traz a força que eu procurei, passei a vida inteira procurando. Ele vai dando, e a gente vai aprendendo, né? Isso é maravilhoso. Fora as coisas para se manter vivo nessa vida que Ele não deixa faltar. Não deixa faltar nada. Deus é maravilhoso demais. Os discípulos da Macedônia são descritos aqui como ofertas vivas, entregando-se a Deus e ao ministério. E é interessante que cada um de nós também entendamos isso. Se eu realmente quero agradar a Deus, que eu me entregue como oferta viva. E aí a gente vai ver o quão maravilhoso é servir a Deus. Filipenses 2,17, Paulo diz assim: e ainda que seja oferecido por libação, Paulo está entendendo que ele pode ser sacrificado, virar um mártir a qualquer momento, né? Ainda que eu seja, porque aqui o eu está aqui, está implícito aqui o eu pela pessoa do singular aqui, ó, Paulo está dizendo, ainda que eu seja oferecido por libação, vão me matar por causa do nome de Cristo. Se me matarem, eu estou sendo oferecido como oferta a Deus, por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Alegro-me e me regozijo com todos vós.
Aqui Paulo não está falando claramente só dele, mas qualquer uma pessoa que seja oferecido como sacrifício por libação. Libação não é só o sacrifício, mas aquele que sobe como cheiro de incenso suave. O óleo e o incenso ali, ó, sendo queimado, e aquele perfume tomando conta de tudo. Que maravilha, né? Paulo se vê como oferta derramada em favor da fé dos discípulos, uma entrega completamente sacrificial. Uma oferta que aquela... Ora, e toda oferta não é um sacrifício? Claro que é. Uma oferta que não é um sacrifício, não é oferta. Para Deus, não. Uma oferta que eu dou dos restos, não é oferta. O conceito de oferta na Bíblia, ela está vinculado a sacrifício. No livro de Filipenses ainda, no capítulo 4, versículo 18, a segunda parte do verso diz assim, ó, estou amplamente suprido. Paulo está dizendo, eu não sinto falta de nada. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Paulo está dizendo, olha, eu estou amplamente suprido. Epafrodito falou com os irmãos, arrecadou não sei quantos quilos de feijão, não sei quantos quilos de arroz. Se fosse hoje, né? Não é arroz e feijão naquela época, não. Aqui ele pode estar falando aqui de roupa, de linho, de lã, de trigo. Ele pode estar falando aqui de cevada. Ele pode estar falando aqui de algum dinheiro, alguma coisa, né? Então assim, ó, eu estou completamente suprido agora, porque Epafrodito trouxe muitas ofertas, né? São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo aqui está usando aqui a oferta como oferta. Paulo está dizendo aqui que ser de incenso suave é exatamente o produto material que está nas mãos dele. Ou Paulo está se referindo ao que as pessoas fizeram aqui? Paulo está se referindo ao que a oferta ali era um reflexo do que as pessoas tinham no coração, porque eram tudo pobres, cristãos pobres, que tinham retirado daqueles que ele tinha, porque amavam irmãos que eles nunca tinham visto lá em Jerusalém, e estavam mandando para esse irmão em Jerusalém. Ou não é isso que acontece no nosso meio? Irmãos do Brasil inteiro que nem nunca nos viu aqui, nunca viu aqui em Natal, mandam ajuda para a gente por acreditar, ajuda para que a gente possa continuar esse trabalho, ajuda para que a gente possa construir um espaço para eles mesmo, para todos nós e para outras pessoas serem alcançadas. Por amor, isso é amor. Você não conhece e faz isso, é o quê? É amor, motivado pelo Espírito de Deus. Então aqui ninguém está contando aqui dinheiro, ninguém está contando aqui saco de trigo, saco de cevada. Não, Paulo está levando em conta aqui o que é agradável a Deus. E o que é agradável a Deus não é comida, coisa passageira. O que é a atitude de Epafrodito e dos irmãos que fizeram isso. É isso que ele está falando aqui. Olha que coisa linda e maravilhosa, né? A generosidade dos discípulos é vista como oferta espiritual, o que estava no coração deles, né? Que sobe como aroma agradável ao Senhor, que é o que Paulo está levando em consideração aqui, meus amados, né? Vamos agora aos ofertantes, né? A oferta antes, nas páginas proféticas. Vamos buscar aqui então essas ofertas. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Quem eram os ofertantes aqui? Aqui a gente vai confundir as pessoas com a própria oferta. Ó, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. Está em Apocalipse, capítulo 6, né? Versículo 9. Ali quando fala ali dos selos, né? Na abertura aqui do quinto selo. Na abertura do quinto selo aqui, ele vê aqui que aqueles mártires lá da Idade Média, que eram perseguidos e mortos a igreja opressora, pelo Estado, o braço do Estado apoiando a igreja opressora, matando os irmãos. E aí ele vê ali as almas, seres vivos, né? Pessoas que eram seres vivos, debaixo do altar. Porque a Bíblia diz que a vida está no sangue. O que ia para debaixo do altar era o sangue era derramado no pé do altar.
Então aqui é uma figura de linguagem profunda, o Senhor dizendo, assim como o sangue de Caim me clamava desde a terra quando Abel matou Caim, o sangue dessas pessoas que foram derramados inocentes estão me clamando. Eles foram mortos por causa da palavra de Deus. Ou seja, altar é o lugar aonde se oferecia a oferta, o sacrifício. Essas almas foram oferecidas como sacrifício, oferta de cheiro suave a Deus. Que maravilha! Então os mártires são vistos aqui como oferta viva, né? Aguardando a justiça. Estão mortos, né? Que a alma não fala, é só uma figura de linguagem aqui. Apocalipse 8, versículo 3 e 4 diz, ó, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. As orações aqui no Apocalipse 8, 3 e 4, dos santos, né, são apresentadas como sacrifício espiritual. E para Deus, o que é uma oração? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, como? Todo o coração quer dizer o quê? Você está se dando como um todo. Você está entregando o seu corpo, sua vida, você como um todo, você é a própria oferta. É o que está aqui, ó. Então, muito incenso, ou seja, para Deus é muito cheiroso quando alguém, muito agradável ao seu nariz espiritual, quando o ser humano se entrega a Ele como um todo, né? E essa é a maravilha aqui da descrição. Aqui, ó, já não é mais Jesus que é aquela oferta grandiosa, não. Aqui a Bíblia está dizendo que eu e você somos a oferta que Deus quer, o tempo todo, que é o que agrada a Deus, né? E aí ele diz aqui em Apocalipse 14, 4, e foram comprados dentre os homens como primícia para Deus e para o Cordeiro. Quando ele diz aqui que os 144 mil foram comprados como primícia, primícia era o quê? Oferta. As primícias eram as primeiras coisas que as pessoas colhiam, que ganhavam. Essas eram as coisas que eram levadas para Deus. Então o Senhor está dizendo, olha, como que os 144 mil é primícia? Primícia é Abel. Primeiro, Adão, Abel. Primícia é Isaac. Como que os últimos são primícia? Ah, porque está falando aqui na linguagem espiritual. Os primeiros. O coração dele, para Deus, é como se eles fossem os primeiros, porque eles estão se entregando. Os 144 mil se entregam. Mas se entregam de tal forma que ele não tem ligação nenhuma mais com esse mundo. Na boca dele já não tem o engano do mundo. Ele já não se envolve com as mulheres deste mundo, as igrejas. Então, são pessoas que não há engano na sua... São pessoas completamente reservadas para Deus. É por isso que eles foram comprados. Comprados com o quê? Né? Vamos perguntar aqui a Jesus, né? Com que foram comprados, né? Apocalipse 5:9 diz, ó, Jesus, por que foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação? Os 140 mil foram comprados como primícia. Mas sabe o que é que comprou eles? O sangue. E o que é o sangue? Espírito. É por isso que os 144 mil é selado com o Espírito de Deus. Cristo falou assim, ó, este cálice cheio de vinho, né, parecia o sangue, o vinho. Este cálice é o sangue da nova aliança. A nova aliança é o batismo com o Espírito. Fomos comprados para Deus quando o Espírito de Deus entrou em nós e nos fez conhecer tudo sobre o sacrifício de Deus, tudo sobre o sacrifício de Cristo, tudo isso aqui que a gente está estudando aqui hoje. Quando nós entendemos isso e começamos a praticar isso, aí nós somos comprados e a compra é efetivada pelo sangue de Cristo. O cheque é assinado, o contrato é assinado, o contrato é reconhecido quando o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. Aí a compra é efetivada, né? E aí vamos aqui concluir com a oferta modelo, né? A oferta modelo que é Cristo, que é nosso modelo para exemplo e para imitação. Gálatas 1, versículo 4 diz assim, ó, o qual, Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Meus amados, se Jesus Cristo se deu a si mesmo
para livrar a mim e a você do presente século que está entregue ao maligno. O presente século aí para Paulo era o século I. Para nós que estamos lendo, é hoje, século 21. Se nós estivéssemos lendo há 30 anos atrás, era no século 20. Para os que leram lá nos dias lá do 10º século, é no ano 1000. É naquele ano. Então, ele deu a si mesmo por nosso pecado para nos livrar do presente século, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Se nós amamos a Deus, se nós temos compromisso com a sua obra, com o santo evangelho que salva, a gente também vamos nos dar a nós mesmos, justamente para que o mundo seja resgatado pelo poder de Cristo operando em nós. É Cristo libertando o mundo usando instrumentos como eu e você, que a obra dele continua, a oferta dele continua, e a oferta de Jesus hoje somos nós. A oferta que Jesus quer oferecer a Deus o Pai como sacerdote somos nós. Isso agrada a Deus e agrada também a Cristo, nosso sumo sacerdote. Para concluir, meus amados, ser servo de Cristo vai muito além de palavras ou de rituais religiosos na igreja. É um chamado à entrega total. Quando alguém se oferece a Deus de corpo e alma, está dizendo: tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho está à disposição do Senhor. Isso significa viver com intencionalidade, refletindo Jesus nas ações, pensamentos e decisões diárias. O corpo passa a ser instrumento da vontade divina e o espírito de racionalidade e sabedoria aponta as ações retas a serem praticadas, rendidas à missão de Deus. Então, quando nós realmente conhecemos, aceitamos a palavra de Deus, a sua vontade em nós nos predispomos a sermos a própria oferta. Que sejamos e ofertemos a nossa vida ao Senhor, para que Ele, através de nós, possa fazer com que esse cheiro de incenso suave da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso exemplo, possa alcançar muita gente para os céus, em nome de Jesus. Amém.